E aí pessoal, continuando a nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar sobre a defesa índia da dama, que surge no tabuleiro depois do lance D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo F3, B6. Então aqui com o lance cavalo F3 as brancas evitam a defesa ninja-índia, né, que acontece depois do lance bispo B4, mas permitem a defesa índia da dama, né? Notem que se você jogar cavalo C3, B6, não é uma índia da dama, porque o branco está jogando E4 já e já tem o centro e você jogou de uma maneira muito lenta, tá? Então, a índia da dama só funciona contra o lance cavalo F3. E a índia da dama é considerada uma defesa irmã da ninja-índia, né? Porque já que a ninja-índia, depois do lance cavalo C3, crava o cavalo lutando pelas casas de D5 e E4, a defesa índia da dama faz exatamente a mesma coisa, prepara o lance bispo B7, ou em alguns casos, como a gente vai ver, bispo A6, para lutar pelas casas de D5 e E4. Então é uma abertura, junto com a ninja índia, elas são bem sólidas no geral. Então aqui, dito já a ideia, a linha principal do branco é jogar G3 aqui, justamente para colocar o bispo de G2 na grande diagonal e lutar contra o bispo de B7. Vamos ver algumas linhas laterais primeiro. Então, como por exemplo o lance E3, que é conhecido como a variante do Spassky, que é um lance bem sólido, defende o peão de D4 e prepara o lance bispo D3 para simplesmente desenvolver as peças, né? Então, bispo B7, bispo D3, D5 e roque. E tem uma posição até parecida com o sistema Colo que a gente já viu em algum vídeo anterior aí. Outra variante possível é o lance bispo F4, que é conhecido como variante Miles, que é em homenagem a um jogador inglês chamado Anthony Miles, que tem uma ideia semelhante, né? Porque, por exemplo, depois de bispo B7 vai jogar com E3. E aí o bispo fica mais ativo aqui em F4 do que em C1, né? E por fim, a variante Petrosian, que é o lance A3 aqui, preparando o lance cavalo C3. E aí, depois de bispo B7, tem ideias com bispo A6 também, mas bispo B7 é o lance mais popular, e aí cavalo C3, e a gente vai ver essa linha na partida que eu separei. Mas vamos lá, vamos ver o lance G3. E aqui o preto tem três opções principais aqui. Bispo B4 check, que eu não vou cobrir, né, porque não é um lance que está sendo muito jogado. Mas os dois lances principais, que são o principal, ultimamente, é o lance bispo A6. E o lance principal antigo, que é o lance bispo B7. Vamos começar pelo bispo B7. Então, a ideia é cumprir com o lance B6, né? Então, ele colocou o bispo na longa diagonal. Bispo G2, bispo E7 e aqui, roque. O branco tem uma alternativa aqui também, que é o lance cavalo C3, que prepara em alguns casos o lance D5 rápido aqui, né? Então, por exemplo, depois do lance roque, o branco pode acabar jogando o lance D5 para limitar o bispo de B7 mesmo, né? Mas, de novo, o branco acabou negligenciando um pouco o desenvolvimento, né? Então isso normalmente sempre vai ter um preço, né? Lances como o bispo B4, por exemplo. Mas assim, a posição é equilibrada, com chances para os dois lados, né? Não tem nada de errado, mas é só para ilustrar a ideia. Mas o lance principal de hoje é o lance roque. E depois de roque, o lance principal aqui é cavalo C3, desenvolvendo uma peça e controlando o centro. Mas aqui teve uma ideia de um jogador chamado Lev Polugaevski, que é o lance D5 direto, sacrificando um peão. E aí a ideia é qual, né? Depois de peão, jogar com cavalo H4, aproveitando que o peão de E6 saiu daqui, então a gente pode levar o cavalo para F5 e ameaçando recuperar o peão de D5 de volta. E é um gambito muito interessante, tá? Vale a pena dar uma olhada aí para os jogadores de brancas que querem jogar de uma maneira mais animada em dia da dama aí. Mas aí depois de cavalo C3, a linha principal é cavalo E4, oferecendo algumas trocas. A linha aí aqui continua com dama C2. Bispo D2 é uma alternativa, preparando o lance D5. Mas aí dama C2, cavalo por, dama por. E aqui essa posição é conhecida por ser muito, muito sólida. E o preto é uma posição onde o branco tem um pouco mais de espaço, né? Graças aos peões de C4 e D4. Mas o preto não tem nenhuma fraqueza evidente. E aí o lance principal aqui
é C5, lutando pelo centro. Mas tem algumas opções também, como F5, controlando algumas casas aqui críticas, né? E4, D5, e alongando o bispo. E outra ideia aqui, bem temática, é o lance bispo E4. Para o D5, se o D5 chegar, não tampar mais o bispo, né? E aí, colocar o bispo para fora da cadeia de peões. Bom, essa é a visão geral da linha do bispo B7. E agora vamos olhar um pouquinho o lance bispo A6, né? Que pode parecer um pouco estranho, mas agora é o lance mais ativo que o preto tem, né? Atacando o peão de C4. E aqui, de novo, o branco tem várias opções aqui. Tem lances como dama 4, dama B3. Mas eu vou focar aqui nos principais, que são o lance B3, defendendo o peão de C4 com o peão, e no lance dama C2. O lance dama C2 tem uma ideia interessante que é semelhante àquele gambito que o Polugaevski jogou, né? Então, dama C2 defendeu o peão de C, mas toda vez que a dama sair daqui, o peão de D4 fica um pouco mais vulnerável. E aí o lance C5, atacando o peão de D4, ganha mais força. Tanto que depois de bispo B7, bispo G2, C5 é o lance principal das pretas. Só que aí tem aí a ideia interessante de novo, né? Que é sacrificar o peão de D5 em troca de algo de desenvolvimento, né? Desenvolvimento não, mas de atividade das peças. E tanto que essa linha pontua muito bem para o branco. Então, por exemplo, depois de peão por, C toma D5, cavalo toma D5 e simplesmente roque. O branco vai jogar na compensação aqui, jogando lances como E4, cavalo C3, torre D1 e tentar explorar as linhas abertas que tem. E o preto vai tentar principalmente manter o peão a mais, principalmente não, né? Consolidar a posição e tentar manter o peão a mais. Beleza, dito isso, dama C2 é uma opção interessante. Mas o lance principal é B3. E aqui, bispo B4 cheque é a linha principal. Outra opção aqui é o lance bispo B7. Né? Voltando o bispo, já que o branco defendeu o peão de C com o peão de B, o bispo já não tem tanta função aqui, é o argumento do lance, né? E aí bispo G2, bispo B4 cheque, bispo D2, e aí o preto jogar com A5 aqui, defendendo o bispo. E aí, no caso de roque e o branco jogar com o cavalo C3, uma opção do preto aqui é jogar bispo por C3, e aí essa troca resulta num controle maior nas casas brancas no centro, né? Pro preto. E aí também tem algumas ideias de A4 para mexer um pouquinho na configuração de peões na ala da dama. É uma opção que dá para jogar, dá para experimentar. Mas aqui bispo B4 cheque. E aí bispo D2 é o lance o único lance pro branco, tá? Porque cavalo D2 cai numa pequena armadilha aqui. Bispo C3 atacando a torre e depois de torre B1 bispo B7. E não tem como evitar direito o lance bispo E4 e defender o peão de D4 ao mesmo tempo. Então bispo D2. E a ideia é que justamente provocar esse bispo em D2, né? E aí bispo E7 voltando, né? Porque agora a melhor casa do cavalo seria a casa de D2. Porque se jogar um lance como... Acho que dá pra jogar cavalo C3, na verdade. Acho que eu devo estar falando besteira aqui já. Dá pra jogar cavalo C3. Mas aí segue bispo G2. É que o bispo vai ter que perder um tempo, né? Porque ele não vai ficar muito legal aqui, igual ele fez. Então o preto perde um tempo jogando o bispo B4 e voltando. E o branco vai ter que perder esse tempo também para melhorar o bispo de D2. E aqui, a opção principal que o preto tem é jogar com C6 aqui. Para jogar D5 e aproveitar que esse bispo de A6 está aqui para pressionar o peão de C4. Então segue bispo C3 para desenvolver o cavalo para D2. D5 e o principal aqui é cavalo de BD2. Mas vamos ver a ideia de cavalo E5 para tentar dificultar o desenvolvimento das pretas aqui. Porque agora evita o lance cavalo de BD7 porque está caindo em C6. Então o preto tem que fazer alguns lances precisos aqui. Eu acho que dá para jogar roque aqui, pelo que eu entendo, pelo que eu sou de gente. Mas o lance que mais... que tenta resolver os problemas na força mesmo é cavalo de FD7, né? Para tentar trocar a peça mais ativa que as brancas têm, né? Que é esse cavalo de E5 que está muito bem centralizado. Segue cavalo por, cavalo D2, roque, torre C8. E aí o branco joga com E4 e joga essa posição aí. Com um pouco mais de espaço, mas a posição das pretas é muito sólida, né? Não tem nenhuma fraqueza.
E a prática moderna também diz isso, né? Que o preto não tem muitos problemas aí. Então, cavalo de BD2, que defende tanto o peão de C4 e pressiona o centro com E4. Cavalo de BD7, roque, roque, torre 1. E agora o preto joga com C5 para lutar pelo centro. E4, D toma E4, cavalo por. Mas depois de cavalo por, torre por, essa posição também não tem nenhum problema para o preto. E a posição é bem sólida, com chance para os dois lados, né? Bispo B7. Bom, e que ganhou melhor, né? Bom, dito isso, vimos essa parte. Tentei explicar mais ou menos as ideias da Indiada Dama, né? Nas suas variantes e tal. Vamos para a partida. A partida que eu separei aqui para a gente ver hoje é uma partida do Garry Kasparov contra o Lajos Sport em 1983, na Iugoslávia. E foi na variante Petrosian, né? Um A3 aqui. Então, aqui o Porte jogou com D5, que é a linha principal, né? E faz todo sentido do mundo. O que eu quero que vocês notem também é que como todas essas aberturas estão tentando lutar pelos princípios da abertura, né? Então, estão lutando pelo centro, estão tentando desenvolver todas as peças, estão tentando lutar contra as ideias do adversário, né? E tá tentando proteger o rei também. E vocês vão aprendendo ideias. Não quero ninguém tentando decorar variante, porque é meio impossível, assim. Decorar lance e decorar nome, tá? Tentem focar nas ideias, tentem lembrar das ideias de cada posição, para assim vocês terem o máximo de ideias possíveis para vocês poderem usar nas suas próprias partidas. Então aqui jogou C por D5, cavalo por D5. Se o preto jogar E toma D5, chega numa posição onde o bispo de B7 não está trabalhando tão bem, né? O peão de D5 fica atrapalhando ele mesmo. Então, cavalo por E3, preparando para desenvolver as peças. Cavalo toma C3, B toma C3, bispo E7. E aí, bispo B5 cheque, né? A ideia é qual? Provocar o avanço do peão de C6. E aí, depois de bispo D3, o bispo fica bloqueado pelo próprio peão. Mas aí o preto jogou C5, resolvendo já esse problema. Roque, cavalo C6. E aqui o branco jogou com bispo B2. Para fortificar o peão de D4. E em algum momento o branco vai querer jogar ou C4 ou E4 aqui. Veio torre C8, dama E2, roque, torre de AD1, colocando a torre na cara da dama. Dama C7. E aqui o Kasparov jogou com C4, né? Que era um dos planos que eu tinha acabado de comentar. O bispo abre, né? Ele pode jogar D5 e o bispo vai ficar bem ativo junto com o seu parceiro aqui em D3. Então, de novo, a falta de uma peça menor aqui na ala do rei pode trazer alguns problemas para as pretas. Então aqui o Porte resolveu tomar em D4, jogou E por D4, que aparentemente foi um erro esse C por D4, porque deixa o jogo das brancas muito fácil. Uma ideia interessante aqui talvez fosse cavalo A5. Aí sim ameaçando o lance C por D4, né? Porque, por exemplo, rei H1, C por D4, peão por, e aí tá caindo em C4. Mas aí seguiu C por D4, E toma D4, e aí cavalo A5, né? Só que aqui a ordem dos fatores meio que altera o produto. Porque aí vem o lance D5 aqui, que é um lance muito chato. Porque segue peão por. E agora os dois bispos das brancas, nossa senhora, os dois bispos das brancas estão apontando lá para lá do rei. E aí o Porte tomou esse peão, que pode ser questionado ou não, né? Mas eu também não estou vendo muita solução para a posição dele. Só que aí veio o bispo H7, já recuperando o peão. E aí o branco acabou trocando todos os peões centrais, a posição abriu. E o rei das pretas está bem exposto, né? Então, pensando nisso, o Porte falou: tô com o rei em G8, tô sólido, e eu vou tentar lutar para conseguir sobreviver aqui. Só que aqui vem um lance muito chato que deixou a partida famosa também. Que foi o lance bispo toma G7, sacrificando a peça mesmo para expor o rei das pretas. Ele não tem muita opção a não ser tomar. E aí veio o cavalo E5, centralizando a peça, deixando ela mais perto do rei e preparando lances como dama G4, torre de FD8, dama G4 cheque, rei F8, dama F5, ameaçando o mate em F7, teve que jogar F6, enfraquecendo um monte de casas em volta do rei das pretas. E aqui o Kasparov jogou cavalo D7, tomou, e aqui ele recuperou já o material. Só que aqui tem um porém, né?
o cavalo e o bispo contra uma torre geralmente dão jogo, né? Normalmente eles são superiores porque você está jogando duas peças contra uma. Só que aqui tem um elemento mais importante, que é o rei que está muito enfraquecido. Então aqui, nesse caso aqui, já que o cavalo das pretas está lá longe, está muito longe da ação aqui, a torre vai acabar jogando melhor, né? Como a gente vai ver. Então veio dama C5, dama H7. E aqui o Porte jogou torre C7, que é um lance bem interessante. Porque se o Kasparov joga torre D3 aqui, ele cai numa rasteira lendária se o Porte conseguisse efetuar essa proeza aqui. Porque, tipo, torre C7 parece meio besta, né? Tipo, ofereceu a troca de torres, né? Mas tem uma questão um pouquinho mais profunda aqui, que o preto tem o lance dama por F2, velho. E dama por F2 resolve todos os problemas das pretas aqui. Porque qual é o ponto, né? Tem que tomar de rei. Se tomar de torre, leva mate. Torre C1, cheque. Torre D1, torre por D1, torre F1 e aí bispo C5. Né? E aí, depois que toma de rei, tem bispo C5, cheque. E aí o ponto aparece do lance torre C7 ali, né? E aí depois de rei 1, torre por H7, o preto conseguiu sobreviver aqui. Então pensando nisso, o Kasparov jogou dama H8 primeiro, para sair dos temas aqui na sétima fileira. E depois de ré F7, torre D3. E aí a ideia é colocar a torre em G3 ou em H3 para continuar o ataque em cima do rei das pretas. O Porte tentou trazer o cavalo de volta para o jogo. O Kasparov jogou torre de Fd1, colocando mais uma peça em jogo. Cavalo E5. E aqui, cavalo E5 aparentemente foi o erro perdedor aqui. Porque depois de cavalo E5, sobra um dama H7, cheque, rei E6, dama G8. Rei F5, G4. Rei F4, torre D4, cheque. E depois de rei F3, dama B3, o preto abandonou, porque tá levando mate forçado aqui já. Então, por exemplo, tem que jogar dama C3, mas aí dama D5, rei E2, dama E4, dama E3, dama por E3. Então, a gente conclui aqui nossa pequena introdução à defesa indiana da dama. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.